Oi, oi, minha gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Tauana Mor, sou psicóloga, dentre tantos outros papéis que eu desempenho aí na vida, tá? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você já me segue por aqui, me acompanhe também lá nas redes sociais, Tauana Mor Psi. Lá eu trago também alguns assuntos aí relacionados a uma psicologia na prática, efetivamente, que a gente consegue aplicar e ter resultados. E pensando em resultados, hoje eu vou trazer um assunto muito legal, tá? Que pega aí bastante para muitas pessoas, que é autoestima. Mas para ajudar vocês ainda mais na prática, eu vou trazer 3 dicas importantíssimas, sendo a última a mais importante, tá? Então fica comigo aqui até o final do vídeo e descobre aí essas 3 dicas e depois me conta também como que foi colocar na prática. E, gente, por que eu escolhi trazer sobre autoestima? Eu recebo muita essa queixa no consultório, lá no Instagram também as pessoas com quem eu converso, e a autoestima ela tem um grande impacto aí na nossa vida, né? Se a gente quer ter uma vida mais leve, uma vida saudável, é muito importante que a gente faça as pazes aí com a nossa autoestima. Então, é uma partezinha aí da nossa vida que tem grandes impactos, tá? Inclusive pode estar impactando aí em você ter um relacionamento saudável, em você ter uma vida profissional de mais sucesso, sabe? Em você ter também a tua vida de acordo com aquilo que você almeja. Eu sei que nem tudo a gente tem controle, mas dentro do que a gente pode controlar, vamos lá. Então vem comigo para essas 3 dicas aí, tá? Que a última é uma chave de ouro aí, uma dica extra, tá? Que vai te ajudar a disparar aí na sua vida. O que é a autoestima, né? Estima é sobre mim mesma, o quanto eu estimo, o quanto eu gosto de alguém. E se é auto, é sobre mim. Então, o quanto eu gosto de alguém, o quanto eu tenho orgulho das minhas ações, daquilo que eu faço e de mim mesmo, tá? E isso é muito importante a gente entender, pra gente entender que essa ação, essas ações são fundamentais pra gente construir de fato uma autoestima mais adequada, mais saudável e que torne de fato a nossa vida mais leve. E a primeira dica é sobre autoconhecimento. Eu sei que muito se fala hoje na internet, em livros, sobre autoconhecimento. Mas caramba, Tana, o que de fato é autoconhecimento? É eu conseguir entender os meus pontos fortes, as minhas limitações e principalmente, gente, quem tem autoestima baixa, vamos dizer, foca muito nas limitações, naquilo que eu não tenho tão bom assim, né? Mas o segredo das pessoas bem-sucedidas e com uma boa autoestima aí é olhar para aquilo que a gente tem de ponto forte, quais que são as minhas qualidades e elevar isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa bastante comunicativa. Agora eu vou focar em eu não ser tão observadora, tão quieta e tão introspectiva. Então, aceitar essa minha característica e elevar ela ainda mais me ajuda muito, né? É essa minha parte comunicativa que faz eu estar aqui conversando com vocês. É essa parte comunicativa que me ajuda muito com pacientes mais fechados, vamos por assim dizer. Então, é elevar isso. Agora, eu focar no fato de, às vezes, eu não ficar tão quieta ou observar primeiro antes de falar algo, assim, no meu dia a dia, não vai me ajudar. O que vai me ajudar é eu focar nisso que eu tenho de positivo e usar isso ao meu favor, né? Então, às vezes, eu me comunico com pessoas no elevador, eu falo com pessoas em ambientes totalmente diferentes, e às vezes acabo fazendo amizades ali ou apenas trocando uma ideia. Isso pra mim é importante. Não significa que se você é introspectivo, você não precisa focar nisso. Aí você foca no oposto. No ser introspectivo, como que essa característica te ajuda, sabe? Daqui a pouco você ser mais focado, conseguir fazer tarefas burocráticas aí de uma forma muito melhor, né? Então, coisa que pra mim já é mais difícil. Então, a gente focar naquilo que a gente tem de bom, naquilo que é o nosso potencial, vai nos levar muito mais longe. Então, essa é uma super dica aí do autoconhecimento. Foque nas tuas qualidades. Claro, sempre tente desenvolver aquilo que é mais limitador aí pra você, mas não deixe de focar nas tuas qualidades, sabe? É isso que vai te levar muito longe e te ajudar a fazer as pazes com você mesmo e a ter mais orgulho de si. E a segunda dica, gente, é também fundamental, que é você estipular metas aí pra você mesmo. Como isso pode me ajudar, tá? Eu não ouço muito falar nesses livros de autoajuda, não tem a ver com isso. O nosso cérebro, ele é muito programado
a gente consegue organizar algumas coisas. E a gente precisa fazer também as pazes com esse nosso cérebro, porque assim a gente vai conseguir dar estímulos adequados. Cumprindo esses estímulos, a gente vai conseguir ter resultados que a gente quer. Então, neurocientistas já falam sobre isso, que é, amanhã eu vou fazer tal coisa. O quanto que isso impacta? Isso diminui, eu não vou lembrar as porcentagens aqui, tá, gente? Mas diminui grandemente as chances de você fazer aquilo amanhã, tá? Porque é aquele famoso deixa pra depois. Então, não são metas grandiosas. Eu não faço atividade física e a partir de amanhã eu vou começar a fazer atividade física todos os dias por 1h30. Esquece, isso não vai acontecer muito dificilmente, assim, sabe? E talvez pode acontecer e daqui a pouco você não vai conseguir manter. Talvez você até já tenha tentado fazer isso e não deu certo. Então, são por esses motivos. Então, estipular pequenas metas, ver que, mesmo que sejam aos poucos, mas que você tá avançando, né? Eu sempre falo assim, quando eu comecei na psicologia clínica, principalmente, eu não me achava tão boa profissional. Não que eu seja, excelente profissional, mas me considero muito boa. Justamente porque eu sigo estudando, me dedicando a cada paciente, a cada novo desafio, eu vou buscando mais coisas. E isso me trouxe a um caminho de me olhar enquanto profissional hoje e de quando eu comecei muito diferente, onde eu já avancei bastante, né? Recentemente eu retomei as atividades físicas e aí fui retomando nos meus ritmos, né? Porque eu tenho um bebezinho aí de 8 meses e aí com 3 meses dele eu voltei às atividades físicas. Foi bem desgastante sim no começo, porque eu não tinha, né, muito fôlego, enfim, mas hoje eu já tô num ritmo muito melhor. Mas isso foi gradativo. E isso é muito interessante, essa questão de a gente colocar metas, não por a gente estar fazendo ou não fazendo, mas é como o nosso cérebro, como nós nos vemos diante disso. Eu me vejo evoluindo, eu me vejo crescendo, nem que seja pouquinho por pouquinho. Valorizar essas ações também é muito importante, né? Que eu ouço muito de algumas pessoas fazendo coisas, assim, magníficas, evoluindo um monte e também não olhando para isso. Mas isso aqui é para um próximo vídeo, é tema para um próximo vídeo. Então, olhar para essas metas é fundamental e conseguir fazer elas pouco a pouco. Então, pequenas metas, pequenas conquistas e assim eu vou gradativamente crescendo. Porque não tem coisa pior aí para a nossa autoestima do que nos vermos estagnados ou que a gente não está progredindo, tá? Então, a gente fazer pequenas ações, seja diariamente, semanalmente, aí dependendo de como que for a tua agenda, vai te ajudar a chegar mais longe e fazer um pouquinho as pazes aí com a tua autoestima. E a terceira e última dica para fecharmos com chave de ouro este vídeo, conforme eu prometi para vocês, é aceitar o que não podemos controlar. Eu sei que esse é um passo muito desafiador, sabe? Hoje eu vejo na minha vida que eu consigo colocar ele em prática, mas não foi nada fácil, né? Às vezes a gente tá ali fazendo tudo direitinho, tudo conforme manda o figurino, ou da forma que a gente precisa fazer e bum, né? Algo totalmente diferente aparece e surge nas nossas vidas. Eu sempre trago a pandemia como um exemplo, porque foi muito isso que aconteceu, né? Da noite pro dia, a gente não sabia se o mundo ia acabar, né? Quando que a gente ia poder voltar, retornar para os nossos trabalhos, ou quando que a gente teve que se modificar e se adaptar a esse novo, né, mundo que nos foi imposto por um tempo e que ainda a gente está lidando com tudo o que aconteceu nesses últimos anos. Então, aceitar o que não é, né, o que não é controlável é fundamental para nossa autoestima, tá? Porque, por exemplo, algumas coisas relacionadas ao nosso corpo. Eu, por exemplo, a gente tem 1,60 m. Eu não posso mudar minha altura. Até soube esses dias de uma cirurgia que você aumenta ali alguns centímetros do teu joelho, mas, sinceramente, vale a pena, né? O risco, pra mim, não vale a pena. E eu lido muito bem com a minha altura. Eu só trouxe como um exemplo que é uma característica imutável do meu corpo, do meu organismo, né? Então, isso é muito importante. Eu lembro-me quando eu era bem jovem, assim, eu tinha uns 9 anos de idade, eu fui no médico, eu tive um problema bem sério de saúde, e aí eu me incomodava muito pelo formato do meu quadril ser um pouco mais largo do que a maioria das meninas de onde eu vivia, que era lá no Nordeste. As meninas lá são mais estreitinhas, enfim, aqui no Sul a gente geralmente tem um corpo um pouco mais largo. E aí eu pedi pro médico se eu poderia raspar os ossos do meu quadril, porque eu não me gostava daquela forma. E aí ele deu risada, obviamente, né, que não tem como. E aí depois de muito tempo eu consegui aceitar esse meu corpo da forma como ele é. E admirá-lo até, né, aprendi a gostar desse quadril um pouco mais largo, ver que ele também tinha qualidades ali. Vem muito de encontro com aquela minha primeira fala, né, sobre a gente elevar aí as nossas qualidades. Então,
tem coisas que a gente pode controlar, que a gente consegue fazer, e aí a gente foca nisso, naquilo que eu tenho controle, naquilo que eu posso fazer. Claro, às vezes a gente vai ficar triste, você pode até ficar triste por um tempo, mas eu ficar me vitimizando o tempo todo sobre isso, eu vou acabar a minha vida, né? A minha vida vai chegar ao final e eu não vou ter mudado absolutamente nada ou não vou ter seguido em frente apesar daquela minha dor, apesar daquilo que eu não tenho controle, apesar daquilo que eu não gostaria que tivesse acontecido, mas aconteceu, né? Digamos que eu programei um super casamento ao ar livre e na hora, simplesmente, deu a maior tempestade. Poxa, acabou meu casamento? Tem muita gente que passa por isso. Não acabou. Tem um ambiente lá dentro, geralmente as pessoas que fazem, né, externo, tem um ambiente lá dentro. Ou dá risada da situação, tem um filme muito bonito, se eu lembrar o nome dele eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Que aconteceu justamente isso no casamento deles, eles não tinham muito espaço interno, mas eles deram risada, eles brincaram na chuva, porque é algo que eu não posso controlar. E realmente, eu vou ficar triste, vou ficar chateada, porque sei lá, meu cabelo desmontou, minha maquiagem, tudo aquilo que eu tinha me organizado e me planejado não deu certo. Mas eu não tenho como desfazer o que aconteceu. Então, aceitar o que não é controlável e lidar com isso e enfrentar e seguir outros passos ou outros caminhos, apesar disso, faz toda a diferença aí na nossa autoestima. E eu não sei se vocês perceberam, mas a gente falou até aqui de autoestima e não falou sobre aparência. De forma assim, maquiagem, brincos, enfim, acessórios, roupas, porque a autoestima ela não tem somente a ver com isso. Sim, essa também é uma parte importante, mas é muito mais sobre as nossas ações e como a gente se vê. E pra gente construir uma autoestima saudável e melhor, porque sim, a autoestima a gente desenvolve, a gente não nasce com ela, são as nossas ações que vão definir isso. Por exemplo, lá atrás, quando eu comecei na minha vida profissional, eu tinha muita vergonha de me expor ao público. Então eu recebi muitos convites legais para palestrar, para falar sobre assunto relacionado à saúde mental e à psicologia, e eu acabava recusando. Não porque eu não tinha capacidade, mas porque eu não me sentia preparada. Hoje, muito pelo contrário, quando me fazem um convite, na maioria das vezes, se eu realmente posso, eu aceito. E isso acaba aumentando cada vez mais a minha autoconfiança, porque eu vou, eu me preparo, obviamente, e eu vejo o quanto eu sou capaz. Né? E se daqui a pouco algo ali não foi tão legal, eu melhoro para uma próxima. Então, isso é muito importante. Claro que, né, a gente se amar, a gente se sentir bem com a gente, fazer as nossas unhas, enfim, se maquiar para as mulheres, né? É muito importante, mas não é só sobre isso a autoestima. Já atendi muitas mulheres, já vi muitas mulheres que tinham aqui um externo muito lindo e pareciam que se amavam super e muito pelo contrário. Às vezes elas faziam tudo isso para provar para si mesmas que elas eram boas, porque elas se comparavam com outras mulheres e se sentiam sempre inferior. Então aquilo era quase como uma máscara. Eu não estou dizendo que quem se arruma, quem se veste, né, bem, quem cuida muito da aparência, não tem uma boa autoestima. Mas nem sempre quem cuida tanto dessa aparência significa que tem uma autoestima tão elevada assim, entende? Uma coisa não anula a outra. Então, ficam aí essas 3 dicas, espero que elas tenham te ajudado. Coloque elas em prática, depois volte aqui para me contar se valeu a pena, se funcionou para você. Eu quero muito saber, tá? Se eu estou aqui te ajudando, se eu estou contribuindo aí para que você tenha essa vida mais leve e saudável que eu tanto quero te ajudar a conquistar, tá? Então, já deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha, né? Clica lá no sininho para você receber sempre as notificações quando eu subir os vídeos na quarta-feira, tá? E segue aí me acompanhando. Um beijão!